o último encontro deste e por isso quero dar-vos as boas-vindas a todos os que escolheram estar connosco nesta tarde, uma tarde já fria, já com o inverno à porta. É um gosto saber que tantos de vós têm interesse no tema que hoje aqui nos junta, o Third Party Risk Management, quando os terceiros são potenciais vetores de risco. Vamos então começar com a nossa apresentação, mas não sem antes lançar já a rede, lançar já o isco para o próximo evento que acontece já em 2022. Vai ser no dia 26 de janeiro, como habitualmente às 6 da tarde, Service Management International Best Practices and Practical Cases. Vai ser o Pedro Castro Henriques, o CEO da Strong Step, que vai estar connosco neste primeiro evento do próximo ano. Fica já lançado o desafio para trancarem esta data na vossa agenda e começarem então o ano de 2022 também com mais um It's Time to Talk About. Já sobre o de hoje, como viemos a anunciar, este nosso It's Time to Talk About conta com João Carlos Falcão como orador. Ele é Head of Information Security and Data Protection Officer no Banco Itaú, BBA Europe. João Carlos Falcão, ele ingressou na Deloitte na área de sistemas de informação na componente mais técnica de administração e gestão de segurança da informação. Posteriormente, na área de Enterprise Risk Services, desenvolveu vários projetos de consultoria e auditoria em segurança de informação, continuidade de negócio, gestão de risco, entre outras áreas. Já no regulador CMVM, colaborou na área de auditoria interna e posteriormente como responsável de segurança da informação, CISO, com o objetivo de alinhar a organização com as melhores práticas do mercado. E mais recentemente mudou-se então para o Banco Itaú, de origem brasileira, como certamente reconhecem, onde é o Head of Information Security and Data Protection Officer. Este tema está inserido dentro de várias áreas de atuação que vamos então conhecer ao longo da próxima hora. Aproveito também para lembrar, para quem eventualmente esteja connosco pela primeira vez, que depois da intervenção do João Carlos Falcão, será então aberto um espaço de debate, que conta também com a moderação do membro da direção do ITSMF, António Bento, e nessa altura podem também lançar as vossas perguntas aqui na área do chat da plataforma Zoom, e também mais para o final do nosso encontro de hoje será lançada uma pergunta muito curtinha, só para avaliar o vosso nível de satisfação com os nossos eventos. Nessa altura, de certa forma, vai parecer que algo bloqueou no computador, mas não, são só mesmo 2, 3 segundos e é precisamente para contarmos com essa vossa resposta. Desejamos então que tenham uma boa tarde nesta quarta-feira e que seja uma frutífera apresentação, disso não temos dúvidas. João Carlos Falcão, muito bem-vindo, muito obrigada por estar com o ITSMF. Vamos então começar com a apresentação de hoje. João, podes partilhar, eu tiro já, ok? Força. João, falta o seu microfone. Estás sem som, estás sem som. Desculpem, já estão a ver, correto? Isso, desculpa. Bem. Ok, antes de mais, obviamente, agradecer aqui ao ITSMF pelo desafio que me lançaram de trazer aqui uma apresentação, obviamente, de um dos vários temas que eu toco, este que eu considero muito importante aqui nos dias de hoje, ok? Trago-vos uma apresentação muito simples, uma linguagem bastante simples, nada técnica e uma abordagem macro, o suficiente para considerar pequenas, médias e grandes empresas. Não estou aqui focado num contexto específico, estou focado em criar aqui uma cultura, uma awareness sobre esta gestão de riscos de terceiros, ok? Tenho também, obviamente, aqui estes maus exemplos que vão ajudar nesta consciencialização destes riscos associados a terceiros. E sem grandes delongas, começar aqui pelo tema. O que é isto do Third Party Risk Management? Como o próprio nome indica, acaba por ser uma abordagem de identificação e redução de riscos relacionados com terceiros. Mas a pergunta que se faz é o que são estes terceiros? Estes terceiros não são mais do que fornecedores, parceiros, contratados e prestadores de serviço, que nós vamos buscar para nos ajudar em muitas funções dentro das nossas organizações, mas às vezes, inocentemente, acabamos por os colocar dentro da nossa casa sem fazer uma correta avaliação de risco. E isso é importante e é esta consciencialização que eu trago aqui hoje. Obviamente, estes parceiros, estes terceiros, acabam por se inserir em várias categorias.
Nomeadamente, eu dou aqui alguns exemplos, Cloud Service Providers, hoje em dia nós temos aquela trend que é para seguir para a cloud, temos a parte de recursos humanos, muitas organizações acabam por pôr fora da organização toda a parte do payroll, das remunerações, e por aí fora, toda a parte legal, empresas que às vezes não têm uma dimensão muito grande, acabam por externalizar toda a componente legal, isto é, todo o apoio que necessitam, vão buscar expertise fora dessa mesma componente. O mundo financeiro, nós mais nas grandes empresas acabamos por ter muitas vezes o auditor externo dentro da nossa organização, a mexer em informação altamente confidencial, altamente estratégica para a organização, não é? Para de certa forma fazer o relatório de contas, e acabamos por os ter dentro de casa e temos que os controlar. Obviamente eles são-nos úteis, mas temos que os controlar. Depois há mais casos de categorias, data centers, externalizar a questão toda de data centers, managing services, isto é, passar toda a componente de servidores, tudo para fora, de software e por aí fora. Porquê é que isto é importante? Eu considero que isto é importante, esta questão dos terceiros, e eles são importantes por duas razões. Eles são muito importantes das organizações por duas razões, é a minha opinião. Porque recorremos para ganhar, para de certa forma ganhar competência ou evoluir a nível estratégico, capacidade, ou uma questão de evolução. Fala-se muito nos últimos anos da transformação digital e desta adoção da cloud e ir obviamente aqui também no que é as tendências do mercado, e acabamos por ir, mas deixamos muitas vezes toda a nossa segurança, toda esta gestão de risco, todos os riscos, acabamos por descurar toda esta componente. Acredito que algumas empresas tenham este conhecimento ou pouco conhecimento, pensam, ok, não, eu estou a transferir esta competência para fora, estou a transferir o risco. É errado, estão a partilhar o risco. Então, e é preciso uma nova reavaliação porque estão a considerar... Estão a nascer novos riscos face a esta partilha, ok? E é isso que hoje vamos aqui falar. Eu vou só aqui passar a apresentação. Isto é assim, isto como todas as apresentações têm uma citação, esta também não poderia ser aqui a exceção, não é? Eu trouxe aqui uma frase que eu gosto muito, do Gary Cohn, que é o vice-chairman da IBM, do Board of Directors, teve uma passagem na Casa Branca como conselheiro, pronto, foi na era do Trump, e foi diretor do Conselho Nacional de Economia dos Estados Unidos. E ele tem uma frase que é bastante importante, que é, se nós não investirmos na gestão de risco, não interessa em que negócio a gente esteja, é sempre um negócio arriscado. E é isto. Se nós não temos consciência dos riscos em que estamos inseridos, enquanto organização, acabamos por estar de certa forma deixados à nossa sorte, ok? Isto é uma excelente visão e reforça a importância da gestão de riscos da organização, ok? É preciso reforçar nas organizações a parte da consciência, da cultura de risco e ter uma visão consolidada dos riscos, isto é, o Conselho de Administração ou a Comissão Executiva tem que ter uma visão dos riscos a que as organizações estão expostas. Porque não ter esta visão já só por si só já é um risco, ok? Eu nesta fase gostaria de introduzir aqui dois temas que nos vão ajudar um pouco mais à frente. E estes temas são o apetite ao risco, ok? Que é o nível de exposição e perdas que uma organização vê como aceitável, dados os recursos, obviamente quer gastar, e os objetivos de negócio. Por isso é que as empresas têm controlos e depois investem em controlos, não é? Investem, obviamente, muito mais vezes monetariamente, em controlos para estar dentro deste apetite ao risco. E depois o risco inerente, não é? Mais do que a quantidade de risco que existe nos controlos existentes no momento em que se faz essa análise de risco, ok? É importantíssimo estes dois termos e depois vamos utilizar lá mais à frente. Eu não vou entrar aqui em detalhe da framework de gestão de risco, eu vou considerar que, obviamente aqui a plateia já conhece bem essa framework de gestão de risco, no contexto, avaliação dos riscos, resposta aos riscos e monitorização de risco, e portanto vou seguir. Se estarmos a falar em riscos, será importante aqui, eu pus aqui os mais importantes, os principais riscos, e coloquei top-down do que eu considero dos mais importantes. E eu passo a explicar. Aqui a questão do risco de cibersegurança, obviamente isto é um risco resultante de um ataque cibernético, obviamente, uma exposição de dados indevida ou de um outro incidente de segurança. Este risco normalmente é mitigado com due diligence
na parte de integração do parceiro, não é? Deste terceiro, e na parte de monitorização, na parte ongoing, nós lhe chamamos de ongoing. Depois temos aqui a questão da parte legal, um risco legal, regulatório de conformidade, que é este terceiro ter influência e impactar na nossa conformidade legal, regulamentação e acordos locais. Eu dou-vos aqui o exemplo, como faço parte aqui do mundo financeiro, nós temos aqui este aviso 3 de 2020 do Banco de Portugal, depois também temos, obviamente, aqui as recomendações da EBA para a parte de outsourcing de cloud, ok? Quando nós externalizamos da parte de terceiros na nuvem, portanto, nós contratarmos um terceiro, nós temos que perceber se vai impactar ou não nestas conformidades. Depois temos a componente de risco operacional, que é o risco do terceiro causar uma interrupção nas operações de negócios. Eu dou-vos um simples exemplo. Por exemplo, nós nas organizações acabamos, quando fazemos uma correta avaliação de risco, obviamente que o bom senso também nos leva lá, mas uma correta avaliação de risco, nós temos sempre comunicações redundantes, isto é, nós temos 2 operadores de comunicações. Porquê? Porque o risco tem um impacto muito grande no negócio, nas operações do negócio, portanto nós não queremos estar desconectados, não é? Queremos ter problemas de conectividade e, portanto, acabamos por contratar um segundo operador. Mas, por exemplo, temos o exemplo da energia, onde nós investimos, por exemplo, nas UPS, né, como sistema de backup, e caso a interrupção e a tolerância ao risco esteja fora destes parâmetros, nós até podemos, no limite, ter um gerador, o que acontece correntemente dentro das organizações. Estes riscos são facilmente, entre aspas, mitigáveis com serviços de níveis, acordos de níveis de serviço, com avaliações de continuidade de negócio e tentar perceber os planos de respostas a incidentes. Depois temos o risco de reputação. Eu diria que isto é um risco, ninguém gosta de ter mais opiniões e demora-se muito para construir uma boa reputação, demora-se mesmo muito para garantir isso, e basta um segundo para a destruir. Portanto, é sempre mau ter uma negatividade na nossa imagem. Isto acaba por ser aqui um risco torrente de rotos. Eu até digo que acaba por ser uma consequência. Isto é, se a gente tiver um risco de cibersegurança, a nossa reputação também fica facilmente afetada, temos um problema de imagem. Isto é o mais normal neste risco de reputação, quando há uma exposição de dados indevida, acabamos sempre por ter riscos de reputação. Isto é um dos exemplos. Mas aqui a componente financeira, o risco financeiro, que é um terceiro que tem impacto nesta componente financeira da organização. Eu dou sempre aqui o exemplo da cadeia de fornecimento, supply chain, porque este é um bom exemplo. O melhor exemplo que hoje em dia nós estamos a ter, até fala-se por causa do Covid, é a questão do setor automóvel. Isto é, o setor automóvel tinha uma previsão de vendas até junho, mas por falta de um componente vão ter que andar para a frente com o calendário na entrega dos veículos. Conclusão, isto vai ter um impacto financeiro na empresa, eles vão vender metade daquilo que eles tinham como objetivo do ano. Obviamente não estou aqui a entrar em grandes detalhes de negócio, mas é só para vos explicar, dar aqui um bom exemplo sobre este risco financeiro. Okay? Por falar em impactos, eu achei bastante interessante, isto foi um estudo da Kaspersky, é muito recente, 6 de outubro de 2021, e tem aqui um headline muito importante, que eles dizem que em média, as empresas globais, em média, em custos acumulados, têm cerca de 1,4 milhões em 2021, ok? Tiveram este custo. Obviamente ciberataques, resultantes de ciberataques em terceiros que manipulavam informação. Isto é algo crítico, que é um custo médio acumulado, ok? Se nós quantificarmos a quantidade de incidentes deste tipo que acontecem, estamos a falar de muito dinheiro, ok? Obviamente eles depois também falam que houve aqui muitas migrações para a nuvem, obviamente esta transformação digital também tem sido impulsionada pelo mercado, e a adoção da cloud acaba por a pressa é inimiga da perfeição e, portanto, acaba por potenciar estes problemas. Eu trago-vos aqui três exemplos aqui do lado direito, 2021, são recentes. A Celerium, que é uma plataforma de partilha de dados, mover grandes arquivos dentro da rede
tinha um conjunto de vulnerabilidades que foram exploradas e foram divulgados dados privados, números de segurança social e informações bancárias. Afetou cerca de 300 empresas. Depois temos aqui, obviamente, um grupo bastante conhecido aqui do setor automóvel, o grupo Volkswagen e Audi da América. Isto é que é engraçado, ele foi notificado por um outro terceiro que um terceiro prestador de um serviço tinha deixado dados desprotegidos no grupo da internet entre agosto de 2019 e maio de 2021 e que foram consultados por outro terceiro, que por acaso até era na área do marketing. Afetou 3,3 milhões de clientes, ok? Nós temos aqui, por causa de um terceiro, a reputação que vai causar no contratante. E aqui em último, o Click Studios, isto já é um ataque um bocadinho mais elaborado. Obviamente eles têm um gestor de senhas corporativas e esse gestor tinha sido de alguma forma explorado, violado, através do mecanismo de atualização do aplicativo foi entregue malware aos seus clientes, ok? Isto afetou, ainda por cima, nós estamos a falar de credenciais de profissionais de segurança e de TI, ok? Estamos a falar de algo bastante grave. Depois trago aqui 3 exemplos em baixo. Obviamente, mais antigos, são de 2019, e o Target é de 2013, também podia ter trazido aqui 2010, muito conhecido, da Studnets, mas o Target foi engraçado, foi uma empresa de cartões, foi bastante mediático e, segundo consta, foi por causa de um terceiro que fazia a manutenção dos ar-condicionados, ok? Depois temos ataques um bocadinho mais sofisticados, como o caso da FireEye. O FireEye não é mais do que uma empresa especialista em avaliar as organizações em termos de cibersegurança, ok? Portanto, eles deveriam ter detectado que foram atacados, no mínimo, mas conseguiram atacá-los, conseguiram, de certa forma, garantir as ferramentas que eles utilizavam nos seus clientes, garantiram a informação dos seus clientes, e o que é que eles fizeram? Através da informação toda que conseguiram atacar os clientes sabendo onde é que estavam as vulnerabilidades, ok? Portanto, através de um terceiro que era a FireEye, que prestava esse serviço, eles garantiam o conhecimento, através do conhecimento das vulnerabilidades, eles conseguiam, de certa forma, tentar entrar nos terceiros, nas outras empresas. Exemplo disso é a SolarWinds. A SolarWinds, eles próprios conseguiram perceber as vulnerabilidades da SolarWinds, entraram dentro da SolarWinds e, através do que aconteceu com a Click Studios, através do mecanismo de atualização do aplicativo, entregaram malware aos clientes, ok? Mas quando nós pensamos, nós ouvimos estes grandes chavões, se calhar uma vez de 3 em 3 meses ou 4 em 4 meses, obviamente quem está mais nesta área anda um bocadinho mais atrás disto e vê isto com mais frequência, mas isto acontece com grande regularidade. Eu trago aqui, é engraçado, eu trago isto aqui, é de um provider, mas nem é meu, portanto passa publicidade, mas achei engraçado, porque ele tem aqui tudo sistematizado, dos vazamentos de informação que existiram nos Estados Unidos, por mês, e só para vermos a quantidade, se olharmos aqui, por exemplo, para junho, a quantidade da Mercedes-Benz, por exemplo, a American Gas, muitos, houve vazamento de informação. Eu acho muito engraçada esta tabela, porque, primeiro, se eu vivesse nos Estados Unidos, ia sempre consultar estas tabelas para ver se, quando estivesse na contratação, se o meu third party estava aqui nesta lista, ok? Porque lá está, eles próprios também têm danos de reputação e, portanto, se calhar a confiança seria um bom indicador para colocar. Esta tabela, se tivesse aqui mais uma colunazinha com o valor, seria ótimo para nós percebermos o impacto que teve, mas obviamente foram muitas informações partilhadas, muitos dados pessoais, muito focado aqui nos dados pessoais, que foram, de certo modo, divulgados indevidamente, ok? Está aqui o linkzinho aqui em baixo, do lado direito, depois podem consultar. Então, o que é que eu vos trago para de certa forma, mitigar? Esta questão da abordagem. A abordagem que eu vos trago aqui não é uma abordagem, é uma abordagem que eu próprio pensei de muito ler, muito ver, é baseada se calhar mais números do que noutras, mas acho que é suficiente para de certa forma considerar pequenas, médias e grandes empresas, ok? Nós sabemos
obviamente depois em nível de recursos, de aquisições aqui de mecanismos e automatismos aqui por meio, pode tornar esta abordagem cara, mas também depende um bocadinho também do contexto da organização, de quantos terceiros nós estamos a falar, isto depois é preciso tudo contextualizar, ok? E então eu trago aqui uma abordagem de 5 fases, ok? Isto é quase comum a todas as abordagens que vocês possam saber, possam conhecer e possam consultar. Aqui na primeira fase é a fase de perfil de avaliação de risco inerente, ok? Onde nós vamos criar ou fazer a definição dos requisitos, contexto de serviço a contratar. É importante a gente interrogar-nos do que é que vai acontecer com este serviço a contratar, ok? Vai haver integração com sistemas? Qual é a arquitetura dele? Onde é que a gente o vai posicionar dentro da nossa rede? Por exemplo, como estou aqui a falar um bocadinho mais de segurança da informação. Que informação é partilhada neste tipo de contexto de serviço a contratar? É informação privada, é confidencial, onde é que ela vai ficar localizada? Isto é, eu já não estou a falar de dados legais, estou a falar, por exemplo, se é dentro do nosso data center, se é na cloud. Nós temos que posicionar tudo isso. Quem é que vai ter acesso? Que requisitos legais ou regulatórios está sujeito? Por exemplo, nós estávamos a falar da localização da informação. Se calhar com o RGPD a gente tem que ter em atenção esta questão, não é? Pode haver requisitos que a informação, se for pessoal, não possa de alguma forma sair aqui da Europa. Portanto, nós temos que questionar, nós temos que desenhar, ok? E fazer esta definição de perfil de terceiro. Com esta definição de perfil de terceiro, acabamos por determinar o risco inerente, não é mais do que identificar o risco, ok? Identificar o risco daqui da contratação, ok? Mas também compreender o impacto na organização. Isto é, se for algo crítico, nós obviamente que temos que ter, pode impactar no plano de continuidade de negócio e por aí fora, e portanto temos que ter aqui uma atenção especial, ok? Finalizada esta fase e a determinação do risco inerente, como já tinha explicado o que era anteriormente, passamos para a fase de due diligence e de seleção. Isto é, nós definimos uma lista de terceiros, ok? Para integrar isto, e fazemos uma avaliação do nível de risco do terceiro. Esta avaliação do nível de risco terceiro tem que ser de forma, obviamente, individualizada e o que é que nós vamos questionar? O contexto de segurança da informação, eu estou aqui um bocadinho mais focado nesta área. O contexto de segurança da informação, obviamente, quando nós falamos na ISO 27001, até podemos utilizar estes controlos. Eu enumerei aqui 2 que são bastante importantes, que é a continuidade de negócio e a gestão e resposta a incidentes, também já são consideradas nesta ISO 27001. E, portanto, vamos tentar perceber qual é que é o estado de saúde, entre aspas, do parceiro face à segurança da informação. Mas podemos ver noutros vetores, nomeadamente no contexto legal e regulatório, isto é, se eles nos conseguem dar resposta aos nossos constrangimentos, estabilidade financeira, também será importantíssimo avaliar isso, e depois, obviamente, questioná-los sobre os requisitos de controle aplicáveis, isto é, se ele, por exemplo, para aquele serviço disponibiliza o segundo fator de autenticação, se vamos ou não gravar as sessões, porque ele pode ser um terceiro que entra dentro da nossa infraestrutura, para que sítio é que o vamos, para que container, entre aspas, é que vamos colocar, o acesso deles, que tipo de acesso é que vão ter. Portanto, nós temos que aqui fazer os requisitos e perceber do lado deles os controles é que eles têm, mas também perceber os impactos que vão ter na nossa baseline, ok? Findo isto, nós vamos agrupar. Obviamente, o objetivo disto é agrupar de acordo com o nível de risco do terceiro, não é? Obviamente, depois podemos pôr outros fatores, nomeadamente o preço, não é? Que há quem escolha só pelo preço e não faça bem esta avaliação de risco. Vamos selecionar aquele que nos melhor se adequa à nossa organização e, importantíssimo, identificar aqui substitutos, ok? Faça isto, nós levamos isto à aprovação, tem que haver uma aceitação do risco residual, que é aquele que acaba por de certa forma, com os controles implementados, e é isto que depois vai aqui ao apetite de risco, acaba por estar ou não, se é aceitável ou não. Esta aceitação deverá ser feita pela Comissão Executiva, para ela ter consciência dos riscos que nós estamos a tomar, ou aceita, ou simplesmente, por exemplo, pode não haver risco, risco há sempre, mas pode ser tão residual que não seja necessário elencar, ok? Mas devemos sempre apresentar, ok? Portanto, há uma aceitação, vamos para a parte da negociação e onboarding, ok? E aqui é importantíssimo na negociação do contrato
eu elenquei aqui um conjunto de pontos, é importantíssimo, pelo menos estes 5. Obviamente definir aqui as responsabilidades, definição das responsabilidades. Eu acredito que muitos contratos também tenham isto definido, depois a definição dos KPIs, acho que isto também é muito normal, não é? Os Service Level Agreements, tudo bem. Isto vai ser importantíssimo para depois o gestor do contrato avaliar se eles estão a responder ou se estão fora também porque pode criar risco operacional, não é? Saírem fora destes indicadores e, portanto, eu acredito que isto exista. Mas depois é muito importante aqui uma definição e incorporação dos controles aplicáveis, isto é, nós vimos os requisitos de segurança de informação e vimos os requisitos de controle aplicáveis, será importante também considerá-los nos contratos, ok? Para garantir que a nossa avaliação foi devidamente, foi correta e está alinhada, está corretamente alinhada. Depois, obviamente, temos cláusulas de definição da motorização do contrato, isto é, muitas das vezes a gente atribui, também depende aqui um bocadinho do contexto do contrato, o direito a auditar. Muito importante e que eu acho que grande parte dos contratos acabam por não considerar isto, só tem uma cláusula de término, que é fim do 3 meses antes, pode-se terminar, avisa-se previamente e termina-se o contrato. O problema é que às vezes estamos a falar de contratos de 3 e 5 anos, ok? Pois esta questão da cláusula de saída pode não estar alinhada com os nossos bons indicadores, com os indicadores que nós queremos de saúde da organização, ok? E aí é que é o problema. Portanto, eu sou a favor da inclusão de uma cláusula de estratégia de saída, obviamente que pode incluir inclusive custos, ok? Mas tem que estar definida no contrato, porque se ele não cumpre o contrato, em termos de SLAs, obviamente a gente fala-se assim de grosso modo, os contratos dizem, se não cumprir com as obrigações, mas o que é que são isto de obrigações? Depois entra-se na parte legal e acaba por ser complicado. João, permita-me só recordá-lo que temos cerca de 5 minutos ainda pela frente. Vou tentar acelerar. Peço desculpa, Daniel. Eu até fiz esta apresentação, estava com um bocadinho de medo que não desse. E, portanto, mas eu vou acelerar. Depois temos é o que normalmente acontece. Obrigada. Ok. Então eu vou acelerar aqui. Depois temos aqui a parte de monitorização do contrato. E eu acho que aqui é importantíssimo. Normalmente eu acredito que nestas 3 fases, mais ou menos bem, as empresas acabam por fazê-lo. Podem não incluir isto, podem não fazer bem aquela perfilagem, não ter substitutos, mas a monitorização do contrato, ok, KPIs eles vão vendo, mas face à criticidade deste terceiro, deveria de haver uma recorrência maior. Isto é, se ele é crítico, devíamos ver todos os anos, devíamos de enviar, fazer um assessment. Se ele não é crítico, se calhar 2 em 2 anos. Portanto, devíamos ter aqui definido em política, um processo definido para de certa forma, fazer esta máquina andar da motorização, ok? E temos, obviamente, aqui vários vetores de análise. Os KPIs, obviamente, isto é o owner do contrato, pode ver isto, a estabilidade financeira, normalmente até mandamos para o nosso finance, continuidade de negócio, sobre cibersegurança, indicadores de cibersegurança, obviamente, pelo artigo 33 se for do RGPD, ele tem sentido 2 horas para nos comunicar, mas há outros indicadores que poderão fazer sentido nos contratos. Depois também há aqui uma monitorização que se pode fazer com empresas que fazem isto, que é baseada no ranking de risco, e teremos, obviamente, conforme o contexto do contrato, fazer auditorias on-site. Importantíssimo é deixar, de alguma forma, aberto em contrato o regulamento do terceiro, face a novos requisitos regulatórios, ok? Porque podem haver alterações regulatórias e, portanto, teremos que alinhar, ou então no limite pôr no contrato, dizer que o terceiro tem que cumprir com todos os requisitos regulatórios associados à prestação do serviço, por exemplo. E faz só um realinhamento se houver necessidade, ok? E por fim, a última fase, que é término de remediação. Obviamente, se ele não cumprir com estes requisitos, ativamos a cláusula de estratégia de saída e, portanto, temos que ter aqui controles de remediação. Passando aqui muito rápido, que eu só devo ter 2, 3 minutos. Fragilidades tipicamente que acontecem neste tipo de processo, ok? Ou neste tipo de abordagem. Os conselhos de administração normalmente não têm responsabilidade nisto, nem lhes é dado conhecimento que entrou o fornecedor A, B e C que estão expostos ao risco A, C e D, e portanto isto é um risco. Empresas onde a cultura de risco não existe, ok? Onde a cultura de risco existe, isto é completamente normal, ok? Onde eu me revejo até. Assumir que o IT tem toda a responsabilidade, a gente fala em cloud, a gente fala em uma aplicação qualquer, dentro da organização, seja para qualquer área, recursos humanos, e a gente assume, é uma aplicação, houve aplicação aqui, a culpa é sempre do informático, portanto, volta a colocar no IT. Portanto, o problema é do IT. Isto é um erro, ok? Não existir um processo
formal, ok, desta gestão de risco. É um erro. Obviamente que ele pode pode passar por várias áreas dentro do procurement, dentro da parte legal, dentro da parte de segurança de informação, mas tem que haver um processo que consolide isto tudo, ok? Um processo, uma política, qualquer coisa. Tem que ser definidas responsabilidades, tem que ser definida owners e o processo tem que avançar. Pois, normalmente acontece que o processo de avaliação acaba, de inicial, ou mesmo de ongoing, acaba por ser ineficiente, muitas vezes por ser manual, por falta de capacidade, pronto, podem-se pôr todas essas questões, mas a verdade é que acontece. Muitos não classificam quanto ao risco, muitos acontece que só olham para o preço, fomos pelo preço mais baixo, é aquilo que nos serve para aquele objetivo. Porquê? Porque não fizeram bem a perfilagem e não perceberam qual é que era o risco aqui inerente, inicial, e portanto acabam por nem o classificar quanto ao risco, ok? Outro erro é não identificar substitutos. Acaba por ser um erro crasso, não é? Porque quando estamos numa estratégia de saída, temos que ir outra vez ao mercado e tentar perceber o que é que lá existe e fazer um due diligence muito rápido. Depois, não utilizar toda a informação recebida no processo de ongoing onboarding, ok? Há que utilizar toda a informação, eu até já à frente tenho aqui um slide sobre isso, toda a informação que eles nos possam dar para dar robustez ao processo, ok? Realizar apenas para ter evidência, normalmente quando acontece é só para dar evidência à auditoria, a auditoria pode vir aí, deixa-me lá só registrar isto, está errado, ok? Isto é mesmo para dar conforto, para a empresa conhecer a exposição ao risco e a perdas, a potenciais perdas, ok? Outra fragilidade é não antecipar a descontinuação da negociação do contrato. É um erro, ok? Porque se ele não cumpre com os parâmetros, temos que arranjar alguém que o faça, não é? Mas tem que cumprir com as obrigações todas e de controle, principalmente a introduzir esta linguagem pouco comum nos contratos, que é de segurança de informação, ok? Tem que ser inserida. Pois, há aqui 3 que eu acho muito importante, que é não treinar todos os envolvidos no processo, isto é, ele normalmente passa por várias áreas, e acho que todas as áreas deviam ter consciência da sua função dentro deste processo, ok? Anualmente, ou se calhar quando alguém entra, de certa forma passar essa informação. E estes 2 que eu considero críticos. Não realizar a monitorização contínua, porque as empresas acabam por têm um contrato a 3 anos e sentem-se seguras, desde que ele cumpra com aquele SLA, mas não, nós temos que ir atrás. Eu dou-vos um exemplo, muito rápido. O Covid veio mudar o contexto de todos os terceiros. Ninguém diga ao contrário, porque toda a gente foi para casa, com exceção, obviamente, de alguns que são mais físicos, mas toda a gente foi para casa. Portanto, as pessoas deixaram de ter o ambiente controlado que tinham dentro das organizações e passaram a trabalhar a partir de casa. Portanto, mudou o contexto das organizações. Quantos reavaliaram os seus terceiros? Ok? Faça essa alteração. É importantíssimo fazer esta monitorização contínua. E se for critical ou material outsourcing, portanto, a criticidade ainda é maior. Portanto, então, tem que, de certa forma, fazer isso com mais frequência. Até. On invent, se acontecer algo catastrófico, como aconteceu aqui a questão da pandemia, ou, no mínimo, uma base de 6 em 6 meses, ou não, ok? E depois, não alinhar os contratos com novos requisitos regulatórios, que isto podemos ter consequências em termos de sanções e essas multas e problemas de idoneidade, ok? Aqui alguns dos relatórios que eu acabo por pedir sempre às organizações, o SOC, vocês conhecem, e o SOC 1, SOC 2 e depois o ISAI 3402. Obviamente isto dá-nos uma garantia que aquela empresa foi auditada em termos de controles internos, em vários vetores de privacidade, segurança, disponibilidade, integridade, portanto, e confidencialidade, que é ótimo. Mas quando nós estamos a fazer o due diligence, eu sigo aqui um conjunto peço sempre o conjunto de certificações que eles têm para tentar perceber se eles têm algum processo, de certa forma, certificado, isto é, com a segurança de informação ISO 27001, privacidade 27701, continuidade 22301, a 9001, e depois se eles utilizam ou não alguma framework de referência do mercado, nos ajude, obviamente, a mapear os controlos e a fazer as questões certas para a área deles certas, ok? Para finalizar, este é o meu último slide, eu gostaria de deixar aqui os top 8, vamos lhe chamar assim, para prevenir o próximo ataque. Obviamente isto são linhas gerais, mas eu considero bastante importante. O primeiro é definir um programa de third party risk management. Quem não tem que o definir. E há quem tenha, por exemplo, vendor risk management, supply chain, eu acho que deviam consolidar isto tudo, porque eles acabam por interagir uns com os outros e há sinergias, portanto mais vale avaliá-los como um todo. Identificar, eu não falei, mas identificar todos os ativos críticos da organização. Da bocado eu questionei que tipo de informação é que eles iam ter, que sistemas é que eles iam aceder,
Eles acedem, por exemplo, tudo o que sejam auditores, acedem a informação estratégica, confidencial da organização, portanto temos que identificar os ativos, ok? Depois disso, estabelecer estes controlos de segurança e que são necessários até mesmo para calcular aquele apetite ao risco. Identificar todos os terceiros e agrupá-los de acordo com o nível de risco, isto é, temos que estar sempre a perceber os nossos terceiros mais críticos, temos que, de certa forma, depois é aqui entra a frase a seguir, que é definir um cronograma, se calhar um pouco mais apertado para a execução destas avaliações, ok? Se calhar numa base anual, enquanto os outros pode ser uma base 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, depois logo se define isto, depende aqui um bocadinho do apetite ao risco da organização. Comunicar com estes terceiros sobre a maturidade dos seus controlos e, obviamente, criar planos de ação. Se eles entretanto, mudaram o contexto face ao Covid e nós temos o contrato assinado, nós temos que perceber as fragilidades deles, temos que comunicar com eles e temos que criar planos de ação para eles mitigarem essas fragilidades. E dar-lhes, obviamente, evidência de que isso aconteceu. É importantíssimo. Avaliar se os terceiros dão resposta a novos requisitos regulatórios, isto é fundamental, ainda mais na parte da saúde, na parte no mundo financeiro e do governo. E, por fim, acho que é o mais importante, estar preparado para substituir um terceiro quando este está em conformidade e não segue aqui as nossas linhas, ok? Penso que é só. Desculpem se me alonguei. João Falcão, muito obrigada pela sua intervenção e por esta apresentação, da qual estou segura de que não fui a única a reter aquele número de 1,4 milhões de prejuízos em 2021 em ciberataques, uns mais elaborados, outros nem tanto. De certeza que este vai ser um dos motes para o nosso espaço de debate e também, claro, como é que riscos novos implicam novas medidas de ação. António Bento, o nosso moderador, vamos então a este momento de reflexão e debate sobre o tema que aqui foi apresentado pelo João Falcão, ao qual agradeço novamente em nome do ITSMF a participação. Vamos então ao espaço de debate e lembrando que está aberto também aqui o nosso chat, o nosso bate-papo para a colocação de perguntas ao orador. Muito obrigada, vamos a isso. Obrigado, Daniela. Boa tarde a todos. Eu vou parar aqui a partilha e assim vemos com mais facilidade. Começar por agradecer a participação de todos. Nós temos aqui um fórum alargado e reiterando aquilo que a Daniela deixou enquanto desafio. Coloquem no chat as vossas questões, daremos sempre preferência às questões. Temos aqui naturalmente uma ou duas para lançar a conversa com o João, mas coloquem para, obviamente, podermos partilhar ainda mais e alargar este tema tão interessante. E obrigado pela vossa presença. Ao João, muito obrigado por teres aceito o desafio. O João é um velho conhecido, é um excelente orador, como viram, um expert nestes temas, é uma extraordinária pessoa, é daquelas boas pessoas com quem nós gostamos de estar numa boa conversa e trouxe-nos aqui um tema particularmente interessante e muito relevante no contexto em que estamos, porque de facto estes 2 anos de pandemia ainda agora começaram, não é? Como estamos a ver com aquilo que está a acontecer no ecossistema e nas sociedades, não apenas na nossa, a nível mundial os números estão a crescer e portanto estes desafios de facto vão se repetir. Repito também que vamos ter o inquérito aí por volta das 10, daqui a 10, 15 minutos o inquérito, que é uma pool, 2 perguntinhas só para deixarem aqui o vosso feedback, que tem sido tão importante para nós, para irmos ajustando e melhorando. Muito bem, sem mais delonga, João, mais uma vez obrigado, lançava-te já uma primeira questão, e que se prende com a tua abordagem, que agradecemos em termos de framework, porque obviamente tiveste aqui algum trabalho a partilhar e a preparar a tua experiência no sentido de nos trazer aqui algo que não é propriamente o standard, não é? Bebe de várias proveniências e, como referiste, aplica-se a organizações de várias complexidades, dimensões, etc. E a minha primeira questão era precisamente essa. Nós estamos num país do sul da Europa onde a relação muitas vezes com terceiros e em particular com fornecedores ou com prestadores de serviços é muito baseada na confiança. Muitas vezes não há nada escrito, não é? E sobretudo num tecido empresarial com 99% de PMEs ou 98% de PMEs. E portanto a primeira questão é em que medida é que nós podemos trabalhar para fazermos chegar aqui ao mercado, para ajudarmos a entranhar este tipo de abordagens que são tão importantes para a continuidade de negócio e que muitas vezes não são assim tão levadas em linha de conta ainda.
É uma boa pergunta, mas eu olhando um bocadinho a minha experiência de lá fora, eu já ando com este tema, se calhar há mais de 4 anos, lá fora. Eu vejo que, e falaste bem, os países sul da Europa, eu vejo que os países nórdicos têm uma cultura de risco grande, mas também vejo, por exemplo, que o Brasil, no banco onde me insiro, tem uma cultura de risco enorme. Então eu fico aqui meio no meio a tentar perceber o que é que se passou aqui com o sul da Europa, não é? Talvez por a gente sermos latinos e sermos muito mais descontraídos, vivemos no que tu disseste, muito na base da confiança, muito na base do aperto de mão. Isto está a decorrer bem, também vivemos aqui um bocadinho protegidos por Fátima, portanto, quando eu digo protegidos por Fátima é porque não há hipótese, né? A gente, isto está a decorrer tudo bem, só se correr mal é que depois a gente fala, não é? O que é que pode ser feito? Eu acho que é consciencializar aqui, nós temos que consciencializar, e acho que eu até vi mesmo com este tema, com esse objetivo. Acho que existe muito a falar da transformação digital, do novo, e depois acaba-se por se perder nesta parte da gestão de riscos. E por isso é que eu considero que devemos forçar um bocadinho mais, divulgar um bocadinho mais o que tem acontecido, vazamento de informação, aconselhar mais. Por exemplo, obviamente eu sou de um final, não é? Sou de um utilizador final. Mas as empresas, obviamente, de consultoria e auditoria têm também de fazer o seu trabalho, não é? Venda de serviços, mas também de awareness, não é? Chegar ao pé das organizações, atenção, que existe muito vazamento de informação, olha, atenção, isto tem um impacto X, e também tem a ver muito com a cultura, portanto a cultura do português é muito mais, do latino, vamos lhe chamar assim, do sul da Europa é muito mais relaxada, é sempre complicado, António. Espero ter respondido. Muito bem, João. E lanço-te uma pergunta que vem agora do fórum, a Sara Palma. Obrigado, Sara. Deixou-nos aqui uma questão muito interessante, precisamente tocando no tema da transversalidade. Quem deve ser responsável pelo Third Party Risk Management? Uma pessoa, uma equipa, pivôs em várias áreas, portanto, que modelo organizativo é que podemos ter como ponto de partida para endereçar esta questão, sobretudo para quem esteja interessado em torná-la mais consolidada, não é? Ou quem está a começar. Exatamente, mas é uma excelente pergunta, porque o problema é sempre a definição do owner, e quando se fala do owner pensa-se logo em trabalho e também ninguém quer ter trabalho em cima, portanto mas é uma excelente pergunta. Vou aqui dividir em dois. Bem, quem tem que ser aqui, quem deveria puxar isto numa organização chamada com cultura de risco, vamos chamar normal, mas uma organização com cultura de risco, quem chama isto é o Chief Risk Officer, ok? Para si. Porquê? Porque ele é que tem toda a componente do risco e, portanto, ele tem necessidade de certa forma, partilhar com os seus colegas de comissão executiva, não é? Todos os riscos a que a organização está exposta, ok? E os planos de ação que estão associados e por aí fora. Portanto, este deveria ser o principal owner. Obviamente isto depois passa por muitas áreas, então deveríamos ter, isto é o accountable, depois em parte, olhando aqui um bocadinho para a matriz RACI, não é? Mas que é aqui o responsável por pôr aqui esta máquina a trabalhar, segundo o que eu percebo aqui da excelente pergunta da Sara? Depende da organização e da complexidade, como eu falei, isto era uma abordagem que dava para pequenas, grandes, médias empresas, portanto, se estivermos a falar de uma pequena empresa, acabamos por ter menos gente, menos competências, mas acaba sempre por ficar na definição de uma política, e essa política normalmente acaba por ser o compliance que fica com esta responsabilidade, ok? Fica com esta responsabilidade de definição da framework, ok? Da política em si. Depois são atribuídas responsabilidades por cada fase do processo. Por exemplo, se eles tiverem a parte do procurement, a seguir segurança de informação, a seguir IT, a seguir a parte do negócio, portanto, há que, de certa forma, nessa política, nessa definição do processo, dizer que iniciativas ou que atividades estão associadas a o que e a quem, ok? Mas acho que deveria de ser atribuído a uma área, obviamente essa área tem um head, não é? Esse head é responsável, e eu diria que numa primeira fase, em termos de accountability, será o Chief Risk Officer, que é quem tem é a pessoa principal dentro da organização, em termos de gestão de risco, e a seguir o compliance. Muito Espero bem. ter respondido à Sara.
Sim, senhor, penso que sim, penso que sim. Continuando, estava a ver aqui no fórum, para já não temos mais questões, mas não sejam tímidos, coloquem aqui as vossas questões para partilharmos com o João, aproveitando que o temos aqui. João, do ponto de vista, tu apresentaste aí um conjunto naturalmente de números que é muito relevante, e tocando o dia-a-dia das organizações, de uma perspectiva de gestão de risco. Esta é uma informação que geralmente faça parte dos planos de comunicação internos das empresas e das organizações no geral, ou seja, existe aqui relativamente a este tipo de impactos, a este tipo de riscos, a este tipo de números daquilo que está a acontecer nos ecossistemas, existe geralmente aqui, daquilo que é a tua experiência, uma associação à comunicação interna, ou ainda está muito dependente do Chief Risk Officer, da administração ter mais sensibilidade para este tema, do CISO também ser uma pessoa que comunique melhor ou pior? Portanto, como é que estamos aqui do ponto de vista interno da fluidez deste tipo de informação? Há duas formas de comunicar. Eu olho isto, mas isto tem a ver tudo com a comunicação. Eu acho que não vale a pena comunicar, que é a primeira forma, com medo, ok? Obviamente é importante ter estes números das perdas, por exemplo, quando for a questão do Marriott, o valor é enorme, né? Estamos a falar de 90 milhões e estamos a falar de muito dinheiro, do British Airways. É importante sabermos esses números, mas eu acho que deveríamos ter aqui uma comunicação muito mais positiva, ok? Alertá-los para os riscos regulatórios, riscos de não conformidade, ok? E puxar aqui esta questão da cultura de risco, nós sermos todos gestores de risco próprios dentro da organização, ok? Que há organizações que levam isto muito a peito e que eu fico feliz. Mas, obviamente, que isto não é só uma responsabilidade do Chief Risk Officer. Isto acaba por ser uma responsabilidade transversal a toda a organização. Agora, a forma como comunicamos, eu acho que devia de ser feita de uma forma bastante positiva. Obviamente, podemos pôr 1 ou 2 exemplos, mas não comunicar por medo, ok? Que senão as pessoas acabam por não puxar os processos para si. E este é que é o problema, porque depois acaba-se por não fazer estas evoluções em termos de gestão de risco de terceiros, porque as pessoas têm medo de mostrar os riscos que possam estar expostos e, de certa forma, vou aqui esconder. Não, eu acho que temos que ser transparentes, somos todos gestores de risco, há um risco, temos que elencar o risco, temos que o definir, plano de ação, há aceitação de risco sim ou não, vamos transferir o risco e comunicar. Não é do Chief Risk Officer, é de toda a organização. Muito bem. E do ponto de vista, João, tocaste aí num ponto muito importante que tem a ver com a formação, a sensibilização, toda a consciencialização na tua organização e daquilo que conheces do mercado. Como é que os terceiros são geralmente envolvidos? Em que medida, de que forma, com que estratégias é que são envolvidos quando começam a sua relação com uma organização ou quando dão continuidade através da renovação, como é que eles vão sendo envolvidos nesta consciencialização e, no fundo, nas estratégias de gestão de risco da própria organização para além dos contratos? Exato. Depende aqui um bocadinho do contexto do serviço prestado por este terceiro, ok? Se nós estamos a falar de uma pessoa que está em outsourcing connosco, que tem um contrato e que mexe em informação sensível, portanto ele tem que ter todas as formações, todas as ações de formação da organização, ponto. Porque se ele tem que saber as políticas da organização, da mesma forma que tem que perceber que a política de segurança de informação, o que é que ele pode fazer, o que é que não pode fazer, ele tem que estar consciente dos riscos a que estamos, de certa forma, expostos, não é? Não na sua totalidade, mas tem que saber por que linhas, entre aspas, é que se corre, né, dentro da organização. Eles próprios existem controles sobre eles, certo? Porque eles também estão dentro da organização, mas não estão à vontade, certo? Nós também temos controles sobre estes terceiros, isto é, por exemplo, se um terceiro nos presta, vou dar aqui um exemplo, também não me quero afastar muito da cerne da questão, mas se um terceiro acede à nossa infraestrutura, nós também temos mecanismos de gravação, de segundo fator de autenticação, nós temos muitos mecanismos de proteção. Obviamente, essas ações de formação, além deles já sentir, entre aspas, na pele esses controlos, tudo o que sejam ações de formação, seja eles de segurança de informação, de compliance, por exemplo, ética,
eles têm que ter, não é? Porque eles são nossos parceiros, eles acabam por estar connosco no dia-a-dia. Às vezes a gente até os acaba por confundir, a pensar que eles são da organização, são um colaborador, e afinal até são prestadores de serviço, não é? Portanto, a formação tem que ser dada para todos, desde que seja dentro do mesmo contexto, ok? Muito bem. Ok, João, obrigado. Lançando aqui já mais uma questão, e nas boas conversas o tempo passa a correr, eu estava a olhar aqui para o relógio, temos 10 minutos, ainda dá para colocar aqui mais 2 ou 3 questões, lançava-te já uma nova. Do ponto de vista, falaste, e aí um dos passos da abordagem que nos apresentaste, tinha referência às due diligence e, portanto, a todo o trabalho, vamos dizer, prévio ao onboarding. E a minha questão é, para além da monitorização dos KPIs, dos processos e daquilo que acontece, que outros mecanismos é que geralmente organizações podem ou utilizam para também recolher outro tipo de informação? Estou-me a lembrar, por exemplo, de auditorias de segunda parte aos próprios fornecedores ou outro tipo de estratégias que possam utilizar. Sim, uma boa questão. Bem, depende aqui um bocadinho da dimensão da organização, ok? Mas eu vou-vos dar aqui até uma resposta um bocadinho diferente aqui do que eu tinha pensado aqui, agora que me fizeste a questão. Mas eu já lá vou. Nos países nórdicos, eu estou a falar, por exemplo, na Irlanda, eles têm um grupo onde todos os parceiros, os terceiros, são, de certa forma, tendem-se a inscrever e mostram a sua forma, não é? Tipo como há aqui ferramentas que estão tipo aquelas cotações tipo como nos frigoríficos, não é? Isto é um parceiro tipo A, um parceiro tipo B, portanto a gente sabe as fragilidades a que eles possam estar expostos. Eles no norte da Europa eles têm isso. Aqui para nós temos que fazer nós o trabalho, ok? E nós ao fazer o trabalho depende um bocadinho aqui desta dimensão da organização. Obviamente que se não tivermos muitos terceiros, podemos fazer um simples questionário baseado naquilo que eu falei, temos a ISO 27001, olhamos para aqueles parâmetros, vemos a saúde financeira, depois fazemos o nosso heatmap, o nosso mapa de risco e dizemos assim, olha, esta está dentro do nosso apetite de risco, esta está fora, portanto vamos fazer aqui um top 5, esta pelo preço acaba por passar à frente da outra e a gente escolhe. Mas dá trabalho, claro que dá trabalho. Existem ferramentas para o fazer, mas talvez, se calhar, face ao contexto das organizações, temos que estar sempre a pensar entre gastar numa ferramenta ou simplesmente mandar um questionário, pedir certificações, pronto, se estamos dispostos a um segundo fazer uma auditoria específica, pode acontecer. Mas normalmente as empresas já têm um conjunto de certificações, já têm aqueles relatórios SOC 1, SOC 2, ISAE 3402, portanto já começam a ganhar resiliência no mercado. Muito bem. Tocaste outro ponto, estava a ver aqui no fórum, ainda podem colocar alguma questão, temos tempo para isso, entretanto já apareceram as 2 questões do inquérito e, portanto, podem, no fundo, dar-nos esse feedback que agradecemos. Tu referiste um aspecto muito importante, João, e que se prende com a continuidade de negócio e a questão da substituição, portanto, prever o risco da necessidade de substituição. Da tua experiência, e vamos falar agora em particular do teu setor, que se calhar é mais próximo e é mais fácil ter esses dados. Existem alguns estudos do ponto de vista da gestão de terceiros que nos permitam traduzir o que pode ser o custo de substituição, o que pode ser o custo de aprendizagem numa situação em que gerimos risco ou, por contraponto, esse risco não é gerido e temos que substituir à pressa? Existe aqui algum dado que possamos utilizar também para evangelizar melhor, para vender melhor a necessidade deste tema? Olha, que eu conheça, e a partilha é muito pouca neste tema, pelo que eu conheço, eu não tenho conhecimento que isso tenha acontecido. Okay? Normalmente chegamos ao fim de um contrato e o que acontece normalmente nas organizações é esforçam-se para ter um substituto antes do término do contrato. Okay? Esta é a estratégia de saída. Acontece, se calhar, em 99,9% dos casos, com exceção de alguns casos em que simplesmente não cumpre com os níveis de serviço, está acordado, está bem escrito e acaba por se cancelar o contrato, mas depois entra toda a componente legal e, portanto, acaba por
por se dissipar, acabam por não ir por esse caminho, não é? Porque depois mete toda a componente legal e ninguém quer ir para a parte legal. Portanto, o que é que as empresas hoje em dia fazem? Mas que eu acho que temos que seguir aqui um bocadinho os países mais a norte nesse aspecto, é ter essas cláusulas de saída, incluir custos, ok, dizer se não cumpre, e incluir algo que se vê pouco, que é a linguagem de segurança da informação nestes contratos, de controlo, de gestão de risco. Ok, se ele não cumprir com certos parâmetros. Nós olhamos muito para os KPIs de performance, esses vêm lá todos no contrato, é normal hoje em dia, mas acho que temos que começar a incluir outros. Mas a realidade é essa, espera-se que o término do contrato, e portanto o contrato anda sempre entre 1 a 3 anos, ok, e começa-se a trabalhar um ano antes do contrato acabar. Não há dados que eu te possa dizer, António, olha, li estudo A, B ou C, não há. Eu procuro, mas não há. Muito bem. Ok, e vamos continuar a procurar, porque de facto é um tema que cada vez mais vai ser relevante, principalmente em situações de grande incerteza, como aquelas que vamos continuar naturalmente a viver. João, uma última questão, estamos aqui a 5 minutos, uma última questão para depois fecharmos e agradecermos aqui à nossa audiência a presença. Do ponto de vista olhando para modelos de avaliação desta relação com terceiros, do risco, falando agora um pouco de ferramentas, o que é que a gente pode, no fundo, traduzir aqui do ponto de vista de ferramentas que existam, que sejam mais standard, que sejam mais acessíveis, porque também colocaste aí, e muito bem na tua apresentação, a questão do investimento, não é? Que tipo de ferramentas é que geralmente são utilizadas para ajudar a suportar este tipo de processo? Bem, eu passo a publicidade, eu vou tentar falar sem enumerar nenhuma, mas a verdade é que existem muitas ferramentas no mercado para fazer ou todo o fluxo ou partes específicas do fluxo. A realidade é que são extremamente caras e eu acho que eles, obviamente, isto é tudo uma gestão de risco, eles sabem que isto é um risco, não gerir risco, e portanto sobem de certa forma aqui o preço das ferramentas, são extremamente caras. O que é que acontece? A maior parte das organizações acabam por comprar módulos específicos para situações muito específicas, por exemplo, libertam a parte da contratação, não é? Aquela parte mandam para o seu legal, portanto só aí já poupam mais uns trocos, vamos passar a mensagem desta forma, mas existem muitas ferramentas no mercado, tanto de rating de risco, tanto de gestão de terceiros, gestão do fluxo, vendor management, supply chain management, existem muitas ferramentas no mercado, mas são extremamente caras, ok? E eu acho que é dividir aqui o elefante aos bocadinhos e tentar perceber se faz sentido ter na primeira fase, faz sentido ter na segunda fase e as empresas ganharem maturidade neste processo com pequenos passos, mas que façam algo mais estruturado, ok? Não enumerei aqui nenhuma ferramenta, António, porque eu acho que não devo fazer, ok? Porque claro. há muitos providers no mercado e depois podíamos esquecer de algum e algum levar a mal. Muito bem, João. Temos mais uma questão aqui no fórum e penso que vamos fechar em beleza. O Francisco Brito, fechar em beleza porque tivemos fórum, não é? E é sempre bom terminar com uma questão. O Francisco Brito agradece a apresentação, obrigado também, Francisco. E gostaria de perguntar o seguinte, do ponto de vista de uma empresa que se encontra a crescer muito rapidamente, com uma visão internacional, qual é a melhor abordagem a ter numa fase inicial? Investir num departamento de compliance e governance, definindo desde logo políticas de governação, etc., e, por exemplo, com ferramentas como ITIL, como COBIT ou outra framework, ou recorrer a serviços de outsourcing através de uma empresa de consultoria. Portanto, na prática, montar internamente e recorrer àquilo que são as frameworks de referência no mercado ou recorrer inicialmente a um outsourcing. Isto estando a crescer rapidamente e tendo aqui uma visão internacional. Depende aqui um bocadinho da dimensão, ok? Depende aqui da dimensão da organização. Eu estou sempre a falar nisto porque, assim, se estivermos a falar de uma pequena empresa de 5, 6 colaboradores e que está a nascer, por exemplo, o unicórnio, não é? Normalmente é formado por poucas pessoas e acaba por crescer muito rapidamente. Obviamente que podemos socorrer-nos do outsourcing, correto? Depende aqui, temos que fazer esta avaliação de risco. Isto acaba por ser aqui uma avaliação de risco nestes dois cenários.
É importantíssimo ter definidas as políticas de governança baseado em qualquer framework que seja, mas é importantíssimo ter isso definido. Porquê? Porque isso são as linhas mestres para que toda a organização siga. Eu acho que são duas partes até são complementares. Estas duas aqui até são complementares. E depois de ter definidas essas políticas de governação, como é que a organização se mexe, pode-se colocar outsourcing, claro que sim, e deve-se colocar quando nós não temos competências, quando temos falta de capacidade. Eu não estou a dizer que não se deve fazer isso, muito pelo contrário. Devemos ter atenção a, ok? A pergunta do Francisco é pertinente, mas eu acho que temos que definir as linhas mestres, isto é, em termos de governança. Se calhar não é necessário criar, depende aqui da dimensão, mas há empresas que eu estou habituado a já terem a questão de compliance e de governance, não é? Mas, por exemplo, uma empresa mais pequenina, ok, tudo bem, vamos externalizar isto, mas vamos definir aqui uma política da organização que nos garanta que a gente segue este caminho, que toda a gente segue este caminho, inclusive o nosso outsourcer. Espero ter respondido aqui ao Francisco. Acho que é importante ter a consciência, a cultura de risco, a gestão de risco. É importante termos consciência de que um parceiro que nos vem para ajudar, nós não estamos a transferir risco, nós estamos a partilhar riscos e a criar novos riscos, ok? E, portanto, temos que ter essa consciência. Portanto, uma boa pergunta, Francisco. Muito bem. E agora vou terminar passando aqui à Daniela e referindo só que o Filipe também deixou a nota que já tinhas deixado na apresentação, de que para além das ferramentas e dos frameworks de referência, ITIL, COBIT, etc., cá está o NIST, não é? Sim, eu estava lá na apresentação. Que estava lá e que não falhou. Obrigado a todos. Daniela, para fechar em beleza. Obrigado. Obrigado, João. Grande abraço. Um abraço e obrigado. Muito obrigada a todos, muito obrigada ao João e ao António por este momento de debate que, pelo que percebemos, até aqui pelo nosso chat, foi riquíssimo e deu resposta a muitas questões que, entretanto, se levantaram. E qual relógio suíço? Estamos mesmo na reta final do nosso It's Time to Talk About de hoje, o último deste ano. O próximo, fica a nota, é no dia 26 de janeiro do próximo ano. Fiquem atentos às nossas redes sociais e também deixar a nota de que este evento, este nosso It's Time to Talk About, conta com o apoio da Eurotux, que nos apoia nestes nossos encontros online. E também deixar um recado para que vão até ao nosso site, itsmf.pt, e tornem-se associados do ITSMF para que ao longo do próximo ano possamos continuar a trazer-vos, desejavelmente todos os meses, ou até mais do que uma vez por mês, estes encontros e estas conversas tão frutíferas para todos os que estão envolvidos de alguma maneira, ou pela via profissional ou pela via de um interesse particular, que estão envolvidos nestas matérias. Façam isso, tornem-se associados do ITSMF e aproveito para deixar então uma nota de boas festas, uma vez que só nos encontraremos por aqui no próximo ano. Muito obrigada a todos, obrigada pelas perguntas, fiquem muito bem, até uma próxima. Boa noite. Obrigado.